Deus abençoe todos vocês. E eu creio que muitos que estão participando desta live estão naquela fé do perdão, aquela fé, aquela coragem. Sabe que a fé é um espírito dirigido pelo Espírito Santo, que é uma coragem. Deus nos dá coragem, nos dá fé, nos dá coragem para agir, fazer aquilo que é certo, aquilo que tem que ser feito, e não fazer aquilo que a gente sente ou deixa de sentir. Então, Deus é absolutamente perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. E por falar em perfeição, eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto extremamente delicado e importante para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia. A fé é o poder de Deus dentro de nós que nos dá o equilíbrio na condução das nossas vidas, na condução do nosso coração. O coração é enganoso, o coração é estupidamente orgulhoso, vaidoso, prepotente, cobiçoso. E quando a pessoa não tem o Espírito Santo, que é o espírito do equilíbrio da fé, então ela só se dá mal nesse mundo, porque ela vai dar prosseguimento na sua vida de acordo com o seu coração, vai ouvir a voz do coração e vai se arrebentar. E essa é a razão do porquê que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, porque elas querem sentir, elas querem pôr a vontade de Deus, elas querem satisfazer o coração delas. O coração delas diz assim: olha, você tem que falar em língua. E ela então começa a buscar falar em línguas e não buscar o Espírito Santo. É uma fé, mas uma fé que não condiz com o equilíbrio que Deus traçou na criação de todas as coisas. Deus fez tudo com equilíbrio. Pode verificar, tudo tem um equilíbrio neste mundo. Você sabe que a ciência, a física, a matemática usa o equilíbrio para qualquer coisa que se faça nesse mundo. Qualquer criação humana, qualquer máquina, qualquer edifício, qualquer construção é feita com um equilíbrio, perfeito equilíbrio. Se não houver o equilíbrio, então as coisas vão dar para um lado ou para o outro e com certeza vão dar errado. E, obviamente, vai haver prejuízo. A Bíblia fala que nós não devemos ser nem mesmo demasiadamente justos. Você sabia disso? Você sabia disso? O Espírito Santo nos ensina que não devemos ser demasiadamente justos. Quer dizer, a gente não pode ser justo além do necessário. Nem mais, nem menos, mas ser perfeito, com equilíbrio perfeito, nem tendendo para um lado, nem tendendo para o outro lado. Então diz aqui o texto: não sejas demasiadamente justo.
nem demasiadamente sábio. Salomão era um homem sábio, mas olha só, com toda a sua sabedoria, ele se arrebentou, com toda a sua riqueza, toda a sua glória, ele se arrebentou porque foi tendencioso. Ele foi desequilibrado nas suas cobiças, nos seus desejos, nas suas concupiscências, e se deu mal. Então, a Bíblia fala, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Aí faz a pergunta, por que te destruirias a ti mesmo? Quer dizer, tanto a justiça em demasia, como a sabedoria em demasia, faz-nos destruir. Por quê? Porque faz a gente orgulhoso, vaidoso, prepotente, sabe? A gente fica se achando o tal, então já, pronto, perdeu a graça, perdeu a bênção de Deus. Olha só, veja só, minha amiga e meu amigo, Jó, lá no livro de Jó, nós encontramos o texto que diz, tu tens notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Pois bem, assim é Deus. Tudo que é de Deus é equilibrado, inclusive a fé. Inclusive a fé. Uma fé desequilibrada leva ao fanatismo. Eu penso até que o fanatismo veio da palavra da fé. Em vez de falar fanatismo, fanatismo. Fanatismo é a pessoa que é desequilibrada. Desequilibrada. Desde o momento que ela é desequilibrada nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, ela é uma criatura fanática. Essa é a grande realidade. Por exemplo, o caso... O torcedor dos clubes aí, os torcedores que matam, fazem das tripas coração pelo seu clube, é fanatismo. Por quê? Porque eles são demasiadamente torcedores. Eles têm uma fé cega, uma fé sem o racional, sem inteligência. Não há equilíbrio. Então, é óbvio que essa pessoa vai sofrer. A vida dela vai funcionar em cima desse desequilíbrio. E uma coisa desequilibrada, você vê, Deus criou o ser humano com duas pernas. Por que ele não criou com uma perna só? Não há duas pernas para equilibrar o corpo. Deus criou tudo com perfeição. Ele criou o homem, mas também criou a mulher. E criou o casal perfeito. Ele criou os animais também na mesma condição. Tem a fêmea, tem o macho. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é perfeito e com equilíbrio. Então, amiga e amigo, muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque elas são desequilibradas na sua justiça. Por exemplo, sabe, a pessoa que é muito justa, quer dizer, excessivamente justa, demasiadamente justa, ela exige que todos funcionam de acordo com ela. Ela exige que as outras também sejam perfeitamente justas, ou melhor, demasiadamente justas. Então, isso cria um problema dentro da igreja, porque às vezes a pessoa tem a sua fé, cada um tem a sua fé,
O apóstolo Paulo ensina que uns têm fé para comer carne, amém. Outros têm fé para comer legumes, amém. Vai na sua fé. Você tem que ter uma fé equilibrada. Se você quiser comer a carne com legumes, ótimo, excelente. Mas se você prefere ficar nos legumes, que faça isso. Tudo depende da sua fé. Até para comer a gente tem que ter fé. Você sabia disso? Você sabia que a fé não é só para chegar e falar com Deus, se apresentar diante de Deus. A fé é para comer. A fé é para viver. A fé é para casar. Tudo envolve a fé. E quando essa fé, essa força, esse poder é desequilibrado, é demasiado, então já não é de Deus. E é aí que entra o espírito enganador. O espírito enganador, o espírito imundo, se aproveita das fraquezas das pessoas que não são seladas com o Espírito Santo, que não têm o Espírito Santo, e ele fala pessoas desequilibradas. Estão na igreja? Estão. Cumprem com seus deveres na igreja? Cumprem. Mas no dia a dia, na sua conduta, no seu comportamento, são desequilibradas. Por quê? Porque não usam a fé com equilíbrio. Não usa a fé com equilíbrio. Uma pessoa demasiadamente justa, ela é demasiadamente justa. Ela é tão justa que ela quer impor a justiça dela para o seu semelhante. Aí pronto, já viu, né? O que vai acontecer? É isso que o diabo faz. O diabo tem um monte de gente que é parceira dele dentro das igrejas. Porque as pessoas, às vezes, são desequilibradas na sua maneira de pensar, de agir, inclusive da fé. Cuide, minha amiga, meu amigo. Deus criou tudo com perfeição. E na perfeição de Deus existe o equilíbrio. Equilíbrio. Na ciência, na física, tudo tem o equilíbrio. O equilíbrio. Até as nuvens densas são equilibradas. E tudo que Deus fez e faz é em cima do equilíbrio. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós levamos, ou tentamos, ou ensinamos, proclamamos uma fé pautada na inteligência, na razão. Você pensa, você pesa, avalia, e então decide o que fazer. Não toma decisão em cima do coração. Se você tem uma fé do coração, já era. Porque a fé do coração é enganosa. Ela é cheia de emoção, cheia de oba-oba. E a pessoa toma atitude e se dá mal. Por quê? Porque ela tomou atitude em cima de uma fé do coração. Mas a fé não pode ser emotiva, ela não pode ser emocional, como acontece muito. As pessoas cantam, louvam, a música é muito bonita, a melodia é maravilhosa, mas quando ela vai enfrentar o problema, ela não tem força, ela não tem coragem. Por quê? Porque ela pautou, ela apoiou a sua fé na emoção de um hino, de uma música e tal. Ela não pautou a sua fé racional, inteligente, na palavra de Deus. Deus é palavra. Deus é palavra. Deus é pensamento. É uma palavra.
Então, quando você apoia a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, as ideias de Deus na sua vida, você apoia a sua vida em Deus. Mas para você apoiar a sua vida na palavra de Deus, é a sua cabeça, não é o seu coração, não é o seu sentimento, é a sua cabeça, é o seu espírito. Você pauta a sua fé em cima do que está escrito. E nada além do que está escrito. Jesus venceu o diabo apenas com a palavra. Ele não venceu o diabo com a emoção, com o coração, não. Porque se ele usasse a fé do coração, ele faria das pedras o pão. Porque ele está faminto, 40 dias sem comer. Então, amiga e amigo, a fé inteligente usa o equilíbrio. Tem equilíbrio. Por isso, quando uma pessoa é demasiadamente justa, ela acaba se destruindo. Quando ela é demasiadamente sábia, ela deixou de ser sábia. Ela se destrói. Então, a sua fé tem que estar pautada em cima da palavra de Deus. Não é a palavra do Bispo Macedo, não. Não é a minha palavra, mas o que está escrito. O que está escrito nas Sagradas Escrituras é o que vai valer. E para isso você tem que usar a sua cabeça. E só o Espírito Santo para nos dar esse entendimento, esse esclarecimento. Só o Espírito Santo que nos dá esse equilíbrio que precisamos no dia a dia. Amanhã vamos falar mais a respeito disso, se Deus assim permitir. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã. Mas veja bem, por isso Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo, o Espírito de verdade, para guiá-los em toda a verdade. Só o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, obviamente, tem equilíbrio. Quem não tem o Espírito Santo, não tem. Come demais. Não é? Então... Às vezes a gente esquece. A gente esquece. E dá atenção ao coração, aí vai comer demais e aí tem problema. Ai, meu Pai do céu. É muito legal isso, né? Quando vier o Espírito Santo, o Espírito de verdade, ele vos guiará. Ele vos guiará. Ele guia a nossa mente com a sua palavra. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.